Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo. Bom dia, Marinês. Tudo bem com você? Pessoal, vocês estão visualizando a minha tela do computador? Sim, Página 31, né? Eu queria saber o seguinte: a gente iniciou a responder alguma questão dessa página? sim. A gente parou em qual questão? A gente tava na segunda, respondendo a segunda questão. Que é de verdadeiro ou falso, não é isso? Isso. Mas chegou a terminar essa questão? Não. Não, né? Então vamos do início. Bom dia, Camilo e Caio. Caio, meu amigão. Oi, professor. Bom dia. Tudo. Ótimo. Então vamos lá, pessoal. Hoje só temos uma aula, né? Então não podemos perder muito tempo. Então, continuando aí a página 31, a gente parou na segunda questão, não foi isso? Sim. Vamos lá. Então, segunda questão. Vou responder do início. Aí o que acontece? Como é de verdadeiro ou falso, eu vou colocando exatamente na ordem aqui. V, F e tal, depende da resposta. Aí vamos responder a primeira coluna e depois a segunda. Tá certo? Vamos lá. Qualquer dúvida pode perguntar, que eu não tem problema nenhum vocês pararem a minha explicação. É só falar que eu dou atenção a vocês, tá certo? Vamos lá. Na HQ Identidade Secreta, de que forma a história descreve o protagonista Joaquim? Marque V para verdadeiro e F para falso, ok? Vamos lá. Na historinha lá, história em quadrinhos, o Joaquim ele gosta de futebol. A gente viu que ele tem a camisa do Flamengo, né? Sim, ele gosta. Então, nesse caso, é verdadeiro. Coloca aí, verdadeiro. Não tem animais de estimação. Voltem lá no quadrinho. Ele, não tem animais de estimação. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É falso. Ele tem um gato, né? Veja lá na foto, na figura lá que ele tá no sofá. Tem um gato debaixo. Acho que é um gato debaixo das pernas dele. Ah, é. Né? Eu nem tinha visto, nem tinha percebido. Eu tava procurando aqui o Tem que, animal. tem que observar exatamente Meu esses Deus. detalhes. Então é falso, né? Ele tem sim animal de estimação. Vamos lá, para a terceira afirmativa aqui. Uma pessoa em que. No caso, Joaquim é uma pessoa em quem não se pode confiar. Falso, né? É uma pessoa confiável, sim. A história nos permite perceber exatamente perceber isso, né? Que é uma pessoa assim confiável. Não é falso. Trabalha muito. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. Então ele trabalha muito. Então, verdadeiro, pode responder aí. Acorda cedo. Algum momento na história ele fala que ele acorda cedo? Não, né? Então, Não. falso. Falso.
Aí temos aqui a outra afirmativa. Pessoa de bom caráter. E aí, ele é uma pessoa de bom caráter? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Sim, ele é uma pessoa de bom caráter. Então, verdadeiro. Sua casa é desorganizada. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, né? Falso. Agora vamos para a segunda coluna. Um homem que, vez ou outra, é ignorado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? A gente viu lá que quando ele está com as vestimentas de casa, vestimentas assim, as pessoas ignoram, né? A gente viu lá na situação dele com a atendente, né? Ela querendo logo despachar, né? Uma pessoa que paga suas contas. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Sempre valorizado pelas outras pessoas. Ele é sempre valorizado? Falso. Falso, né? Não, a gente viu que teve momentos que ele foi bem. Sofreu preconceito, né? Um bom cozinheiro, isso ficou claro para vocês na história? Verdadeiro ou falso? Hum, tipo, Não fala nada, né, na história sobre isso, é falso. fala. Não fala, né, se ele é bom cozinheiro ou não, né? É falso. Aí temos aqui outra afirmativa. Ele trabalha usando camiseta de time. Verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Ele usa em casa, quando tá de folga, né? Então, falso. Tem um iPhone. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Que inclusive ele foi roubado. Aí quando ele foi na delegacia, o delegado ficou surpreso pelo fato dele ter um iPhone, né? Ou seja, preconceito. Ok? Então, essa é a resposta da segunda questão. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Coloca aí, veja se a ordem está correta aí. Certo? Posso passar para a terceira questão? Pode. Tudo certo? Vamos lá. Sim. Terceira questão. Agora, observe todas as afirmações da atividade anterior em que você marcou V. Alguma característica do protagonista parece ser contraditória em relação a outra? Explique. E aí? Sim, né? Terceira questão, vocês vão responder da seguinte forma. Sim. Aí vocês colocam assim. Há momentos em que Joaquim é discreto. Joaquim discreto não, descrito, perdão. É descrito como honesto. Como honesto e em outros, aliás, as pessoas o veem como alguém não se deve confiar da mesma forma. Então, a terceira questão vocês respondem da seguinte forma, né? Opa, que eu errei. É ignorar. Pronto.
Sim, há momentos em que Joaquim é descrito como honesto e em outros as pessoas o veem como alguém que não se deve confiar. Da mesma forma, às vezes ele é ignorado e outras vezes todos lhe dão importância. Vocês vão pedir para eu baixar, tipo, professor, baixa mais um pouquinho, tal, certo? Vamos escrevendo aí. Respondam. Para quem chegou agora, é a página 31, tá certo? Página 31 do módulo. Ok. Mas fez tudo, deu para pegar a parte de baixo. Tem mais coisas aqui embaixo. Posso descer mais aqui? Vou deixar assim, pronto. A resposta vai até importância aí, ó. Pronto, pessoal. Posso passar a questão? Posso ir para a quarta questão? Pode. Sim, Oi? Oi? pode. Pode? Pode. Pode. Camila, Caio, Bianca, Denis. Vou passar, viu? Pronto, professor, eu terminei. Posso passar, Camila e Caio? Posso? Pronto, ok. Quarta questão. Observe bem a pergunta. Os atributos da personagem Joaquim na história mudam de acordo com o quê? Ou seja, porque na história a gente viu o seguinte, que houve um momento em que as pessoas começaram a ter uma certa desconfiança, o ignoraram, né? E houve um outro momento em que começaram a dar uma certa atenção a ele, né? Aí eu quero saber o seguinte, o que diferencia, né, ou diferenciou esses dois momentos? No caso, foi com os lugares com os lugares que frequenta, com a linguagem que usa, com as roupas que veste ou com as pessoas com quem conversa? O que foi que fez com que Com as roupas que veste. ou seja, a maneira que ele se vestiu, né? Tipo, veja que no primeiro momento, como ele estava com com camisa de time de futebol, de bermuda, ou seja, bem
bem à vontade, e as pessoas começaram a olhar ele de forma estranha, com uma certa desconfiança. Depois que ele foi com um traje mais formal, né, as pessoas começaram a tratá-lo de forma diferente, né? Então a gente pode verificar o quê? Que o que mudou da situação para outra foi a roupa, né, que ele estava vestindo. Portanto, a resposta é com as roupas que veste, certo? Então, a quarta questão. Marca aí, com as roupas que veste. Ô, professor, mas Hoje, tipo assim, as pessoas estão como estão hoje, é por causa que sempre querem olhar com o que tá vestindo, porque aí já vai decifrar o que que você é. E, tipo, isso é errado, então, porque somos todos iguais. exatamente. Aconteceu duas situações que eu achei bem constrangedoras com duas pessoas, que uma foi uma influencer digital, sabe Uhum, aquelas tranças box blender? Que é uma trancinha de cabelo e, tipo, sim. ela mora na Barra da Tijuca e foi no shopping Hum, e tinha um grupo de homens que estavam comemorando pelo seu time e aí ela disse, torcida do Botafogo está muito forte e gravou um vídeo dizendo, e tipo, ela não é do Botafogo. E aí eles não gostaram e começaram a dizer que iam espancar ela por causa que ela estava julgando eles. E nem foi por isso, foi por causa que ela chegou com aquelas tranças e aconteceu várias outras coisas. Até chegou um menino no direct do Instagram dela e chamar ela de um animal, que isso foi muito errado. como eu falei para você na aula passada, né? Isso não é algo que acontece de forma assim, como posso explicar, né? Não é uma vez ou outra. Isso é bem constante. Todos os dias, se a gente começar a observar o nosso cotidiano, a gente vai se deparar com situações como essas, né? No shopping, no centro da cidade, né? As pessoas que têm preconceito com a maneira como você se veste, como você se arruma. É como aquela história, né? Você julgar o livro pela capa, né? A gente não pode julgar um livro pela capa, certo? Você tem que primeiro observar, analisar o conteúdo. Não é a maneira como a pessoa se veste que vai mostrar qual o caráter dela. Até porque é o seguinte, se a gente for analisar os políticos que temos, veja só a maneira que eles se vestem, paletó, dependendo do político, tem um bom vocabulário, fala bem, tem uma boa lábia, mas olha só o que são capazes de fazer. Roubam milhões da saúde, da segurança, da educação. Não é, então, pessoal, não é a maneira como uma pessoa se veste, ou até mesmo como uma pessoa fala, né? A linguagem da pessoa. Às vezes uma pessoa fala de um jeito, é cheio de gírias e tal, mas a pessoa do bem, sabe, tem um coração tão, certo? É uma pessoa tão maravilhosa, enquanto tem pessoas aí que tem uma lábia, tem uma maneira de se expressar tão bonita, mas é uma pessoa do mal, digamos assim, né? Um exemplo, você já ouviu falar no Fernando Collor de Mello, nosso senador, já foi Sim. presidente, né? Então, eu gosto muito de utilizá-lo como exemplo, porque se vocês observarem a maneira que ele se expressa, ele fala muito bem, sabe? Ele tem uma lábia, mas, tipo, é um cara que já se envolveu em corrupção, né? Para vocês verificarem, né? Que não é a roupa, não é a maneira que você se expressa, como você se arruma, que vai demonstrar o seu caráter, né? Vamos ver aqui a resposta da Nariane. Cadê aqui? A roupa que nós não nos define. Podemos ter o mesmo gosto para roupas, mas sempre seremos pessoas diferentes. Exatamente isso. Muito bem. Professor, Duca, pode falar. no quinto ano, a nossa professora tinha falado uma história do irmão dela. O Ah, irmão dela tinha saído, tava com uma blusa bem folgada, assim, uhum, grande, e uma bermuda e boné pra trás. E acho uhum, que tava com óculos escuros ele. uhum, Aí, tava do lado dele um homem bem vestido. sei. Aí o policial passou e o policial achou meio estranho o jeito que ele se vestiu. Depois o policial pegou ele e ficou revistando ele, vendo o que ele Sei. tinha. Só revistou ele, mas por que não revistou o outro também? Só porque Ou seja, ele tá é, vestindo daquele jeito?
É o preconceito. A mente do policial é o seguinte: você tá vestido daquele jeito ali, né? Então, boa pessoa não é. Mas muitas vezes o cara que tá arrumado é que tá armado, que tá querendo aprontar alguma coisa. Eu vou falar, por exemplo, eu percebo às vezes, por exemplo, eu já falei para vocês que eu sou um cara que gosto de ouvir rock, né? Meu estilo musical. E tenho camisas de algumas bandas, né? Que tem uma certa imagem e tal. E as pessoas, eu já percebi que ao usar essas camisas, as pessoas olham assim de uma forma bem estranha para mim, tá entendendo? Né? Mas não sabe o meu caráter. Não é o fato de eu gostar de música. Ontem mesmo estava no barbeiro, e o barbeiro sabe que eu gosto desse tipo de música, né? Aí tava comentando, né, que quando ficar sozinho, fico escutando o meu rock quebrando tudo. Ah, essa mentalidade dele, né? Tipo, ele começa a escutar quebrando tudo. Não, eu escuto a minha música quietinho. Sabe? Mas o que é? Mas o que é? Isso é a visão que as pessoas têm, né? De algumas situações. Mas, enfim, é o tal do preconceito, né? Às vezes as pessoas julgam muito, é como falei, né? É julgar o livro pela capa. Não sabe nem o conteúdo, né? Mas julgam logo de forma antecipada, o que é um erro. Isso é tão comum, gente, tão comum. Todos os dias, se vocês começarem a observar o cotidiano, vocês vão perceber que isso acontece sempre, é constante, ok? Passando aqui para a página 32 agora, temos aqui a quinta questão. O preconceito revela uma atitude ou uma opinião formulada sem conhecimento adequado de uma situação ou pessoa, julgando-a precipitadamente. Tal atitude pode gerar um sentimento de exclusão naquele. Opa, chega mais alguém. Tal atitude pode gerar um sentimento de exclusão naquele que sofre preconceito. Com base nessa definição, responda. Letra A. A personagem principal da HQ do texto 1. Questão. Oi? Questão 5, na página 32. Então, olha só, letra A. A personagem principal da HQ do texto 1, no caso Joaquim, foi vítima de atitudes preconceituosas. Justifica essa afirmação. Então, a quinta questão. Nesse caso aí, pessoal, por que ele foi vítima foi vítima de atitudes preconceituosas? O Joaquim, no caso. Pela Quais- forma que vestia. Quais foram as situações que Pelo que ele passou? vestia. Quais são as situações que ele passou? Voltando lá. Qual foi? Foram 3 situações, né, preconceituosas. A primeira foi... O moço que tava com segurança, eu acho, ele não foi gentil com ele. Ele não falou bom Ficou dia, não desconfiado, falou né? nada. Ficou olhando com uma cara meio estranha pra ele. Ah. A operadora de telefone, ela ignorou ele. Uhum. E o homem achou estranho ele ter um iPhone. O delegado, né? Tipo, ele É, estava o lá delegado. relatando que foi... Ele estava relatando que foi assaltado, né? E o delegado ficou impressionado, na verdade, pelo fato de ele ter um iPhone, né? Achou que ele não era uma pessoa capaz de ter um telefone caro, né? Um telefone tão sofisticado, né? Então vocês verem como é a situação, né? Enfim, então a quinta questão, vocês respondem da seguinte forma. Não foi bem tratado, foi ignorado. Joaquim foi vítima de preconceito. Deixa eu ver aqui. Joaquim foi vítima de preconceito. É página 32, é professor, que eu não escutei não. 32, 32. Pronto, resposta à quinta questão. Joaquim foi vítima de preconceito, pois passou por algumas situações em que houve desconfiança de que ele poderia praticar atos violentos só por sua aparência. Isso é a letra A, né? Peraí, deixa eu organizar aqui. Sempre eu esqueço desse detalhe. Letra A, ok?
Letra A da quinta questão. Quando vocês terminarem, vocês avisem no chat ou por áudio, viu? Tipo, ok. Acabei. Acabou? Sim. Ok. Terminei. Terminou? Ok. Certo. Acabei. Terminei. Certo. Então, vou continuar, certo? Letra B. Vamos lá. Letra B. Quais aspectos visuais ajudaram a compreender o preconceito das outras personagens em relação a Joaquim? No caso, foram as cores, o formato dos balões, as roupas das outras personagens ou a expressão facial e corporal das personagens? Ou seja, A expressão facial e corporal das personagens. é isso então, exatamente essa é a resposta, certo? A letra B. A última opção. Marquem aí. Ou seja, através das expressões faciais e corporais das personagens, né, que a gente pode perceber também o preconceito, né, ali diante de Joaquim, né? Então, aí temos aqui a letra C. Como você acha que um indivíduo se sente ao sofrer preconceito social como Joaquim? Como podemos contribuir para que essa pessoa possa se sentir incluída na sociedade? E aí, pessoal? O que vocês acham que uma pessoa que passa por uma situação como essa de Joaquim se sente? O que a gente pode fazer para que essas pessoas elas sejam incluídas? Não sejam excluídas, como o Joaquim foi excluído, né? Na opinião de vocês. Primeiro, como vocês acham que a pessoa se sente no momento? Ser tratada de tal maneira? E aí? Eduarda? Bianca? Darlison? Mariane? Ele se sente triste e desconfortável com a situação. Desconfortável, né? E aí, pessoal? Concorda com a colega? Quer acrescentar mais alguma informação? Concorda? Porque realmente deve ser uma situação muito chata, né? Você vai para um shopping, sei lá, né? Um supermercado. Aí você quer ir à vontade e tal, né? Aí você chega lá e de repente você vê as pessoas olhando você estranhamente, de forma desconfiada. Deve ser uma situação muito chata mesmo, né?
Enfim, espero que isso um dia mude, né? Pode falar, Aldo. Professor, Ah, ó, eu já vi muitos filmes que tem esse tipo de preconceito e quando, tipo, você é muito feio, você não deveria estar aqui, não sei o que lá, e começa a rir da pessoa, aí quando o ator mostra um sentimento pelo rosto, assim, uhum. fica meio Eu sei. triste, aí fica desconfortável, pensando assim, por que eles fazem isso, hein? Pelo amor de Deus, alguém me Qual o ajuda. Aí, sentido, né? Qual o sentido é, disso? Porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, né? Agora, o que não, vocês acham? O que vocês acham que devemos fazer para mudar essa realidade? Para incluir essas pessoas? Aceitar mais os outros do jeito que são. Aceitar, né? Você deve fazer ele se sentir melhor, né? Ok, exatamente isso. Vocês acham que futuramente pode ser diferente ou é difícil? Acho que sim. eu tenho minhas dúvidas. Vocês acham que a sociedade que vivemos, ela cada dia está melhorando ou está piorando? Tá mais ou menos. Mais ou menos, tipo. O que vocês acham que o caminho é a educação? Você acha que a escola tem esse papel de conscientizar as Ó, pessoas? eu acho que está piorando e provavelmente no futuro não vai melhorar por causa que as pessoas não conseguem aceitar as outras do jeito que são Entendo. e sempre estão julgando todo mundo. Então, eu acho que não vai dar não para melhorar. Entendo. Mesmo com todos esses movimentos sociais aí, brigando por mais. Ou seja, esses movimentos representativos já das minorias, vocês acham que nem com essa militância resolve? Pode falar, Duda. Ó, assim, mesmo a gente explicando para as pessoas que elas não podem fazer isso, elas são teimosas e fazem do mesmo jeito. Uhum, Tipo, eu acho mesmo que a gente tá piorando. A gente tem que pedir muito para melhorar, mas mesmo assim, as pessoas não compreendem que não pode fazer isso, que elas têm que entender que elas têm que pensar. Se elas estivessem no lugar daquela pessoa, elas se sentiriam bem com isso? Elas têm que entendo. pensar desse jeito, mas elas não Ou pensam. seja, o que você está falando é tipo, você se colocar no lugar daquela pessoa. Isso. Exatamente isso. Exatamente, concordo plenamente. E também tem que pensar que aquela pessoa está me maltratando. Eu tenho Uhum. que pensar também que ela pode ter sido maltratada. Também pode ter esse sentido. A Entendeu? outra questão também é tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Sim. Mas Né? também tem pessoas que maltratam aquelas pessoas porque já foram maltratadas. Mas Mas nesse caso assim, aí, mas eu entendo o que você falou, mas você acha que isso faz sentido eu maltratar os outros porque eu fui maltratado? Isso de às fato vezes acontece. às vezes eu não entendo essa pessoa, maltratar a pessoa porque já foi maltratada. Eu não entendo isso. Porque, Porque aí porque ela já isso é, sabe como a pessoa está se sentindo. porque isso que você está falando realmente acontece. Só que eu não entendo o porquê. Tipo, tudo bem, Eu às vezes nunca a pessoa está entendi. tão magoada, mas também tem aquela questão, a pessoa está tão magoada que passa também a querer ignorar a sociedade do jeito. Mas, tipo, muitas vezes não faz muito sentido você querer. É como aquela história, né? Bater fogo com fogo, não dá certo. Né? Não faz sentido, mas existe bastante isso. As pessoas começarem a ser rudes porque a sociedade é rude com ela. Né? Enfim. Sexta questão. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Não, né? Vamos lá. Sexta questão. Ao fazer a leitura de um HQ, é preciso estar atento às expressões faciais dos personagens, não é verdade? Não é somente os balãozinhos do texto e tal. As expressões dos personagens também têm muito a dizer. Isso auxilia na construção dos sentidos presentes no texto. A partir do texto 1, no caso lá da história de Joaquim, descreva as expressões faciais nas situações indicadas e responda o que cada uma delas representa. Aí tem aqui a letra A. Segurança no supermercado, no quadrinho 12. Volta lá na história de Joaquim.
Qual é a expressão facial dele, pessoal? Volta lá no segundo quadrinho, segurança do supermercado. Qual é a expressão facial dele? O que representa? Eu aqui tentando imitar Tristeza. ele pra ver como era a expressão facial. Veja que ele está com o quê? A sobrancelha frisada, né? Não é isso? Isso, exatamente assim, Duda. Veja que ele está com a sobrancelha frisada. O que isso significa? Representa o quê? Desconfiança. Exatamente. Sexta questão, deixa eu colocar aqui. Sexta questão, letra A, né? Resposta. Sobrancelha. Perdão. Que é. Sobrancelha frisada, né? Franzida, aliás. Perdão, franzida. Que significa desconfiança. Certo? Resposta da letra A dessa questão. Sobrancelha franzida significa desconfiança, né? Veja aqui no quadrinho 2, nem precisa de texto, né? Só a expressão facial e a situação você já percebe do que se trata, né? Exatamente, Dariane. Letra B. A balconista. Qual é a expressão dela? Volta lá. Qual é a expressão dela? Veja que o Joaquim está na frente dela, né? Mas o que ela faz? Ela começa a olhar assim, né? Os olhos arregalados, tipo, como se estivesse dando atenção a outra pessoa. Tipo, o Joaquim está ali na frente dela, falando o seguinte: olha, eu não terminei, ainda tenho, né? E ela simplesmente está dando atenção a outra pessoa, como se estivesse querendo já despachar o Joaquim, né? Não dando a devida atenção. Então, letra B, respondam da seguinte forma: olhar arregalado para longe. Aí vocês botam aí, representa indiferença. Tipo, ela não se importa com Joaquim. Certo? Ela não se importa. É tipo, ela olha pra ele e. Ela olha pra ele e depois finge que não viu ele e fala com outra pessoa. Aham. Ou seja, ela simplesmente ignora, né? Exatamente assim, Duda. Ok? Tá ok? Pronto? Pronto, professor. Aí temos aqui a letra C. Sobre o Joaquim no quarto quadrinho. Como que ele está? No quarto quadrinho. Com o delegado. Assustado? É encolhido, né? Encolhido, assustado. Representa medo e preocupação. Ele está bem encolhido, né?
Pronto? Pronto. Agora, veja que até a letra C a gente analisou as situações em que Joaquim estava com roupas de casa, né? Com trajes mais à vontade, né? Agora vamos analisar as situações em que ele estava com a vestimenta mais formal, né? No caso, letra D, o delegado no oitavo quadrinho, diante de um Joaquim bem mais vestido assim, né? Com uma vestimenta mais formal, né? Qual é a expressão do delegado aí? No oitavo quadrinho, ó. Aí. 5, 6, 7, 8. O último quadrinho. Qual a expressão do delegado? E o que representa? Ele veja que ele está preocupado, disposto a ajudar, né? Agora ele está disposto a ajudar, Joaquim, né? Não é isso? Verdade. E diante, responda logo a letra D, né? Depois vai para a letra E. Pronto. Pronto? Aí o que acontece? No mesmo quadrinho aí, o Joaquim expressa o quê? Professor, Oi? quando eu olhei o último quadrinho, que Ah, para responder a letra E, né? ah, Aí eu percebi que os últimos três quadrinhos ele está sério aham. com as três pessoas, tipo, eu sabia que depois de eu ter vestido essa roupa, elas iam iam ser mais Tratar educadas diferente. comigo. Aham. Ou Eu pensei seja, assim, do nada. Eu Ou olhei seja, assim. ou seja, a maneira que Joaquim se expressa nesses últimos quadrinhos em que ele está bem vestido representa, sabe o quê? Decepção. Ele está decepcionado com as pessoas porque ele passou a ser tratado bem depois que que ele se vestiu com uma roupa mais formal. Né? Então veja que a expressão de Joaquim é de decepção. Então, olhar baixo representa decepção. Ele está decepcionado com as pessoas. Tá? Entenderam? Veja que ele está decepcionado, porque ele teve que vestir um traje mais formal para ser bem tratado, né? Então veja que a expressão facial dele não é nem para mostrar uma situação de superioridade, mas a expressão facial de decepção. Entenderam? Posso passar? Sim. Pode. Sétima questão. O título da Pode. HQ, lida na página 26, é Identidade Secreta. É isso? Letra A. Qual é o significado da palavra identidade no contexto? Assinale a alternativa correta. Identidade, nesse caso aí, pessoal, aquilo que é idêntico, igual entre expressões algébricas, ou conjunto de qualidades e atributos que diferenciam uma pessoa da outra. Cada pessoa tem uma identidade, né? Posso? Pode falar. Conjunto de qualidades e atributos que diferenciam uma pessoa da outra. Exatamente isso. Cada um de nós temos uma identidade, uma maneira de ser. Então, identidade, nesse caso, significa exatamente isso. Conjunto de qualidades e atributos que diferenciam uma pessoa da outra. Pode marcar sua opção, tá ok? Então, deixa eu colocar aqui. Sétima questão. Letra A, né? Resposta. Conjunto de atributos. Opa. Conjunto de atributos. Conjunto de qualidades, né? Deixa eu ajeitar isso aqui mais uma vez. Conjunto de qualidades e atributos que diferenciam uma pessoa da outra.
Essa é a resposta da letra A da sétima questão, que é a última opção, né? E letra B, justifique o título da HQ. Então, letra B, vocês vão colocar da seguinte forma. Dependendo das roupas que Joaquim usa, ele cria uma nova imagem sobre si e esconde seus verdadeiros valores. Responda assim a letra B, tá ok? Quando vocês terminarem, vocês avisam, viu? Terminei. Terminou, ok. Acabei. Ok. Certo. Pronto? Pessoal, é o seguinte, já são 9h28, nossa aula vai até 9h30, né? Então, o que acontece? Ficou faltando responder da questão 8 até a questão 14 da página 34, não é isso? Aí, o que acontece? Vocês vão responder, certo? E mandar para o meu WhatsApp, certo? As respostas de vocês, tá ok? A foto, né? Que vocês responderam, tá certo? Então, vocês respondem em casa da oitava questão até a 14ª, tá certo? E qualquer dúvida, estaria à disposição de vocês no WhatsApp, ok? Tá bom assim? Sim. Terminaram aqui a letra B? Não precisa ser hoje, não. Vocês podem entregar na próxima aula, tá certo? É isso, da oitava até a 14ª atividade para casa, tá certo? Terminaram já? Eu já. Não, né? Pronto, mas o pessoal terminando ainda. Dá um tempinho aqui. Lembrando que essa aula, lógico, quando ficar disponível lá no Google Drive, eu vou disponibilizar no YouTube e vou postar o link lá no ProESC, tá ok? Para que vocês possam rever a aula, certo? Ok. Então terminaram, né? Pessoal, valeu, até a próxima. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Ô, professor, Até outro dia. o Caio vai bater 10K no